Glória a Deus, aleluia! Já foi abençoado por um louvor maravilhoso, por um tempo especial de clamor a Deus. Estamos aqui nessa quarta de fé, sempre uma palavra de fé para o seu coração, para a sua vida. E hoje eu quero falar sobre a verdadeira adoração. O que é adoração? Como que nós encontramos na palavra de Deus adoração? É que hoje a gente pensa que adoração é sempre cantar louvores, né? E a gente vê na palavra de Deus diversas pessoas que com o seu trabalho, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua vida, expressaram adoração a Deus. A gente pode expressar adoração a Deus pintando um belo quadro. A gente pode expressar adoração a Deus fazendo com excelência o nosso trabalho, sendo uma pessoa justa quando julgarmos algo, sendo uma pessoa correta quando tomarmos decisões, sermos uma pessoa amorosa, como falamos sobre a marca do cristão, né, o amor. De diversas formas nós podemos expressar essa adoração a Deus. Mas Jesus falou de adoração para uma pessoa. No Evangelho de João, nós encontramos diversas conversas de Jesus. Uma vez estudando teologia, uma pessoa falou que não são nos grandes textos históricos ou nas grandes mensagens teológicas do Antigo Testamento que nós encontramos as profundezas da palavra. Mas nós podemos encontrar as profundezas da palavra em simples conversa de Jesus. Conversando com pessoas que queriam apedrejar uma mulher adúltera. Conversando com o mestre da lei que queria saber o que ele poderia fazer para nascer de novo, como Nicodemos. Conversando com o oficial como Jairo, no caminho de um milagre. Ou conversando com alguém que o judeu não conversava, como se encontra nesse texto de João 4, quando ele conversou com uma mulher samaritana. A partir do verso 21 dessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, fala que Jesus estava no caminho, né? Enquanto os seus discípulos foram buscar algo para comer, ele parou a um poço, ao poço de Jacó, e a mulher ficou surpresa, porque ele era um judeu, e judeus não conversam com samaritanos, e Jesus parou para conversar e até falou assim, né? Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria água viva. Jesus pediu um pouco de água, e quem bebe dessa água nunca mais terá sede, mas por dentro irá jorrar a vida eterna. E daí a moça começa a falar da sua vida, né? E Jesus fala para ela, vai buscar o seu marido. E ela fala, não tenho marido. Jesus disse, em verdade você disse isso. E você não tem marido, pois 5 maridos já teve, e o homem com quem está não é casada. Pelo jeito, tu és profeta, disse a mulher. Porque os judeus insistem que Jerusalém é o lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, dizemos que é aqui no Monte Gerizim. E aí começa a nossa leitura, a partir do verso 21. Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem o adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá.
Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles o atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda falta 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem, olhem à sua volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria! Espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia, outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram um trabalho. Agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse que tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmo o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Aleluia. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós queremos nesta hora pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua presença, Senhor, poderosa, possa ministrar as nossas vidas, Senhor, de maneira especial, tocando os nossos corações, abençoando as nossas vidas, ó Pai. Nós somos casa espiritual. Pedimos que o Senhor toque cada um de nós, Pai, com a tua presença e com o teu poder, para que nós possamos, hoje e sempre, adorar o teu nome. Vem, Senhor, e manifesta o teu poder nas nossas vidas, para que o Senhor, de maneira especial e poderosa, fale ao nosso coração. Nós, Pai, somos templo do teu Espírito. Como o Senhor abriu os olhos dessa mulher, abra também os nossos olhos, Senhor, para que possamos proclamar, adorar e vivenciar as verdades da tua palavra. Senhor, vem Espírito Santo, vem tocar o nosso coração de maneira especial, em nome de Jesus. Amém, amém. Aqui a palavra de Deus, ela fala sobre adoração, mas fala sobre alguém que Jesus encontrou ali no caminho que ele tinha que passar por Samaria. E Jesus encontrou essa mulher. E começou uma conversa, um diálogo, pedindo água. É muito interessante a presença de Jesus quando Jesus fala sobre o Evangelho, mas ele começa ministrando, né? Ministrando essa palavra de uma maneira muito preciosa, né? Ele começa pedindo uma simples água.
Às vezes, como nós podemos evangelizar as pessoas, né, e pedindo somente uma simples água para a vida das pessoas. Como que Deus pode falar ao nosso coração de maneira tremenda, né, através desse pedido de água. Aqui nós vemos a mulher samaritana, que é uma das passagens mais ricas a respeito de graça, de evangelismo, de transformação, mas também sobre o tema que eu ministro hoje, a adoração. A verdadeira adoração dessa mulher, sabe? Aqui nós vemos um encontro que transforma. A verdadeira adoração, ela transforma as nossas vidas. A verdadeira adoração, ela transforma o nosso ser. Jesus vai de encontro àquilo que é improvável. Jesus hoje em dia está convertendo pessoas dentro dos presídios. Está convertendo pessoas na Cracolândia. Está convertendo pessoas nos prostíbulos. Está convertendo pessoas no meio de assassinos. Está convertendo pessoas no meio de facções. Eu assisti esse tempo numa igreja no Acre, aonde pessoas que querem sair de facções criminosas do Brasil. Hoje o Brasil é um dos maiores lugares onde proliferam facções criminosas. Mas uma coisa é, o evangelho tem respeito até no meio das facções. Porque por diversos motivos uma pessoa não pode sair de uma facção. Mas se ela se converte verdadeiramente e o evangelho entra na sua vida, ela é encaminhada para uma igreja, lá ela é batizada. E eu estava vendo um documentário em que um pastor lá do Acre, ele faz até uma carta devolvendo qualquer coisa que aquela pessoa tinha de facção e enviando uma carta para que a facção deixe ele livre, para ele poder viver uma nova vida. Esse encontro dessa mulher com Jesus deixou ela livre para viver uma nova vida. Já era uma mulher que vinha de 5 casamentos frustrados. Talvez alguns até por ordem da lei. E antigamente, se você era casado com alguém, se alguém morresse, normalmente às vezes um irmão, alguém assumia o casamento. Ou alguns até por obrigação. E ela não podia sair. E agora ela vivia com um homem que não era o seu marido. Aqui o trecho fala que Jesus falou, todo judeu dava a volta. Mas ele fala que era preciso passar por Samaria. Às vezes o evangelho chega a algum lugar, não é porque aquela terra inteira, aquela comunidade toda precisa, mas é porque tem alguém ali que precisa. Essa mulher precisava ouvir o evangelho. Mas ela não somente ouviu, ela se transformou numa missionária. Ela ganhou uma comunidade toda, uma cidade toda. Era-lhe necessário passar por Samaria. Os judeus não falavam, não passavam e não queriam nem chegar perto dos samaritanos. Outra coisa, um homem não conversava publicamente sozinho com uma mulher. Ela tinha um passado complicado. Às vezes Jesus tem que quebrar barreiras. Há tantas barreiras ainda nesse mundo para serem quebradas, não? Aqui Jesus quebrou uma barreira racial, uma barreira religiosa, uma barreira moral e uma barreira social. Ele estava conversando publicamente com uma mulher, uma barreira social. Ele estava conversando com uma mulher que já tinha tido vários casamentos, uma barreira moral. Ele estava conversando com uma samaritana, uma barreira racial. E ele estava conversando com alguém que não era judeu, uma barreira religiosa. Jesus continua atravessando barreiras para nos encontrar. Jesus continua atravessando barreiras para encontrar o seu coração.
Jesus revela uma sede profunda. Se tu conhecesse o dom de Deus e com quem você está conversando, não era eu que estaria pedindo água para você, mulher, disse Jesus, mas era você que estaria pedindo água para mim. A água que eu tenho para te oferecer é água viva, que jorra do interior. A água que Jesus dá satisfaz plenamente, se torna uma fonte no nosso interior. Muitas pessoas estão buscando águas em poços errados. Tem gente que está querendo matar a sua sede nos relacionamentos. Tem gente que ainda não se encontrou, não buscou cura, não buscou transformação, não buscou perdão. E todo quebrado. Quer encontrar nos relacionamentos uma água que não é de Deus. Tem gente que quer buscar no dinheiro para saciar a sua sede, na fama, no poder, ao invés de buscar no Senhor, se satisfazer com o que tem, fica sempre buscando mais. Tem gente que quer buscar na posição social, no status. Às vezes chegam até a negligenciar a sua família, que deu a vida por eles. Às vezes chegam até a negligenciar o seu povo. Não quer nem que fale de onde veio. Não quer nem falar quem são. Não quer apresentar os seus pais numa festa. Às vezes seus pais pagaram duro, trabalharam duro para pagar uma universidade particular, para pagar uma escola. E não querem que seus pais vão numa formatura, por vergonha de uma família humilde. Tem gente que tem sede de status e tem vergonha da própria família. Tem gente que quer buscar saciar sua sede nos prazeres, na bebida, numa vida promíscua, numa vida sem regras, buscando seus prazeres. Só Jesus satisfaz a sede interior do ser humano. Jesus confronta para uma cura. Vai, chama seu marido. Ela tinha 5 maridos. Ela teve, né? 5 maridos. Mas agora o que ela tinha não era seu marido. Jesus expõe, mas não condena. Ele não condenou ela. Ele somente tratou uma dificuldade que ela tinha na vida. O confronto de Jesus não é para humilhar, é para libertar. Muitas vezes Jesus traz uma palavra para a nossa vida, não é para nos humilhar, mas é para nos libertar. O confronto de Jesus é para trazer libertação, não humilhação. Mas qual que é o verdadeiro lugar de adoração? Nem neste monte, nem em Jerusalém. A palavra de Deus é interessante que ela fala que vem a hora e já chegou. Uma vez a gente fez um acampamento de jovem que falava isso: vem a hora! Deus procura verdadeiros adoradores. Não é num lugar, não é para algo físico, não é para imagem, não é para um lugar santo. Tem gente que vai peregrinando todo ano para um lugar.
Deus vai peregrinando todo ano para um lugar. Né? A pessoa vai peregrinando todo ano para tentar encontrar Deus. Tem gente que guarda o dinheiro de uma vida para poder fazer uma viagem para um lugar santo, para tentar encontrar Deus. Mas Jesus fala, está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Mas crê em mim, mulher, que vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui tem lições para a nossa vida. A verdadeira adoração não é lugar. A verdadeira adoração não é ritual. A verdadeira adoração não é aparência. Não é lugar, não é ritual, não é aparência. A verdadeira adoração é um coração sincero e uma vida transformada. Essa é a verdadeira adoração. Um coração sincero e uma vida transformada. Jesus fez de uma pecadora uma missionária. Ela deixa o cântaro, corre para anunciar, e a cidade inteira vem ouvir Jesus. Quem tem um encontro real com Cristo se torna uma testemunha. Quem verdadeiramente se encontra com Jesus se torna uma testemunha do Evangelho, uma testemunha de Jesus, uma testemunha santa. Ela saiu envergonhada, rejeitada e sozinha para ir buscar água. Ela voltou sem a água, mas ela voltou ousada, transformada e evangelista da cidade. Aqui são coisas centrais que a gente precisa saber. Jesus conhece o nosso passado. Você pode enganar seus amigos, você pode enganar seus pais, você pode enganar seu chefe, você pode enganar seu líder, mas Jesus você não engana. Jesus conhece o nosso passado. Segunda coisa, Jesus oferece uma nova vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Jesus transforma a vergonha em propósito. O encontro com Cristo muda toda a nossa história. Quem bebe da água deste mundo volta com sede, mas quem bebe da água de Cristo se torna uma fonte. Quem bebe da água deste mundo volta com sede, mas quem bebe da água de Cristo se torna uma fonte. Aleluia! Glória a Deus! Senhor Jesus, que o Senhor de maneira especial continue a falar no nosso coração, que do nosso interior possa jorrar uma fonte de água viva. Que a tua presença santa, poderosa e o teu Espírito fale a cada vida, Pai. Nós somos chamados a viver uma adoração verdadeira e sincera. Nós somos chamados a ser fonte de vida. Nós somos chamados a sermos fonte de esperança, Pai. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.